Olá, graça e paz, eu me chamo Renata Cavalcante e a gente tá mais uma série do nosso podcast, de jejum. Creio que tem abençoado muito a sua vida, foi um tema muito pedido pelos intercessores e eu espero que o vídeo de hoje possa te ajudar nessa prática espiritual que é tão importante para um discípulo de Cristo. O Senhor nos deixou o jejum e a oração para que possamos crescer e ficar mais próximo de Deus. O jejum, ele não muda a situação, ele não muda Deus, mas ele muda a nossa ótica, E nos faz entender e compreender quanto precisamos depender do Senhor. Se você está tendo dificuldade, independência, dificuldade de entender o que Deus tem para sua vida, ou você precisa crescer ou destravar umas coisas na sua vida, eu indico você participar dos nossos jejuns, A gente vai aprender hoje na série, nesse vídeo, sobre tipos de jejum. Mas eu queria deixar esse resumo para você, que o jejum é muito importante, ele é uma prática que o Senhor nos deixou para nos aproximar ainda mais do Senhor, nos deixar sensível à voz do Espírito Santo. Confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade de jejuar e inventava várias desculpas, como eu não vou conseguir jejuar porque eu posso desmaiar no ônibus, já que eu vou trabalhando de ônibus, então ficar sem café da manhã é muito difícil. Teve uma época também que a minha célula fez um propósito sobre café, o líquido, e não consegui fazer porque eu disse que eu ficava com sono e não conseguia deixar de tomar café porque eu trabalhava. Então, tive várias desculpas para fazer e colocar em prática o jejum, mas teve um dia que eu precisava tomar uma decisão na minha vida muito importante e eu tava me sentindo fraca espiritualmente e o Senhor colocou no meu coração fazer um jejum. Então, eu não só jejuei, porque só ficar abstendo de alimento não é jejum, você precisa de orar, você precisa estar conectado com o seu pai, porque assim é um regime, algo que você não está fazendo ali com o Espírito Santo, mas quando você jejua e você ora, você escuta a voz de Deus e o direcionamento que ele tem para você. Então é muito importante que no período que você estiver jejuando, você esteja orando, você esteja buscando, porque o jejum nos faz nos aproximar de Deus. E eu tenho certeza que às vezes você se pergunta, mas como jejuar? Qual o tipo de jejum? Renato, eu nunca consegui jejuar, porque como você, eu sempre coloco várias desculpas e acho que eu não estou pronta ou que a minha saúde física não está apropriada para fazer aquilo. O primeiro conselho que eu te dou é começa aos poucos. Não adianta você querer ficar um dia sem comer se você nunca fez isso. Então, se você nunca praticou o jejum, é importante você começar aos poucos, Dar pequenos passos até você conseguir ir passos mais longos. Então, comece com o que você consegue, melhor do que nunca ter feito, porque é muito importante jejuar. Não é fácil, porque o nosso corpo, ele quer realmente o alimento, Ele deseja aquilo, mas a gente precisa lutar contra a nossa carne e desejar ficar mais próximos do Senhor, Então, o jejum, ele é um estilo de vida. Você precisa começar, você precisa dar o seu primeiro passo. E existem vários tipos de jejum e vários tipos de tempo para que você possa jejuar, Podemos simplificar que o jejum nos torna uma disciplina em nossas vidas, cultivando a sensibilidade e os direcionamentos do Espírito Santo, como eu falei. Então, é uma prática, é uma disciplina que você precisa colocar em prática, A Bíblia nos ensina diferentes modos de jejuar e nos dá liberdade para escolhermos. Há exemplos de jejum coletivos, que, por exemplo, a gente tem nas nossas células, na nossa igreja, no próprio Ministério da Intercessão. Então, eu lembro que quando eu entrei, na célula, tinha muitos tipos de jejuns e propósitos. E, como eu falei, eu tinha dificuldade de fazer, até que me senti desafiada pelo próprio Espírito Santo para tomar aquela decisão que eu falei, que na verdade era algo no ambiente de trabalho. E eu lembro que era uma reunião bem importante e eu coloquei aquilo, o Espírito Santo colocou aquilo no meu coração e eu jejuei, eu orei. E no dia da reunião eu me senti muito ousada pelo Espírito Santo, para tomar aquela decisão que eu precisava tomar. Então o Espírito Santo me ajudou porque eu fiquei mais sensível à sua voz. E eu consegui tomar aquela decisão que eu precisava, muito mais fortalecida no que o Senhor tenha para mim. Então o jejum, é como uma forma de nos aproximar do Senhor. É um modelo que o Senhor deixou pra gente. Então, é uma prática muito importante a gente colocar em prática, para que a gente possa viver ainda mais o que o Senhor tem para nossas vidas. E
Então o jejum ele pode ser pessoal, para sua vida pessoal, como eu falei, o exemplo que eu dei da minha reunião lá do trabalho. Não era algo sobre célula, não era algo sobre ganhar alguém para Jesus, mas era uma decisão que eu precisava tomar no trabalho e eu jejuei, porque eu entendi que todas as áreas da minha vida é do Senhor, inclusive a minha vida profissional. Então eu coloquei à disposição do Senhor e foi bênção, foi maravilhoso, e eu vi o quanto é poderoso jejuar. Então pode ser uma forma pessoal ou pode ser uma forma coletiva, como eu falei, nas células, no ministério, ou com um irmão em Cristo que você deseja, né, crescer com ele, ou no próprio relacionamento. Eu lembro que quando eu tava no propósito, o nosso pastor acompanhou a gente junto com a minha discipuladora, e eu e meu esposo, na época namorado, né, fazíamos vários jejuns e propósitos e orações para que a gente pudesse colocar o nosso relacionamento no altar. Então isso é muito importante também, você que tá aí, né, namorando, noivando, para que você consiga colocar já desde agora, né, o propósito do jejum para vocês dois, porque vocês ficam ainda mais sensíveis à vontade de Deus. Lá em Mateus, a gente tem um direcionamento sobre o jejum, que é muito importante, que fala assim: mas você, quando jejuar, unge a cabeça, lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que está jejuando. E sim o seu pai é em secreto, e o pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Então, quando você estiver jejuando, guarde aquilo para você. Não precisa expor que está acontecendo aquilo, né? A Bíblia fala para que você deixe no secreto, mas não no secreto ao ponto de você não falar para sua célula, por exemplo, ou para um novo na fé sobre o que é jejum, né? A gente tá falando sobre jejum. O que a Bíblia fala aqui é porque para você não fazer de vítima, né? Tipo, ai meu Deus, eu tô com fome. Então a Bíblia nos orienta a guardar aquele momento para o Senhor, né? E o Senhor vai ver o nosso coração. E, como eu falei, comece com um pouco que você tem até você conseguir fazer jejuns mais prolongados, né? E você precisa estar com a sua saúde em dia também para o seu condicionamento físico estar bom. Então, é uma prática muito importante que vai trazer benefícios para a sua saúde também. No Novo Testamento, a gente vê também que tinha alguns tipos de jejum em público, né? A gente tem uma passagem aqui que eu vou ler junto com vocês. Quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Toda a igreja reunida estava em jejum, sensível ao Espírito Santo, que eram capazes de entender e obedecer sua ordem. Então, o que acontece aqui no Novo Testamento? Eles precisavam escolher discípulos, né? Enviar alguns discípulos, e para fazer essa escolha, eles jejuaram e oraram. Então, por muitas vezes, nossas células, por exemplo, estão travadas porque a gente não está jejuando e orando. Se você é um líder de célula que está me escutando, que você não tem um auxiliar, por exemplo, será que você está jejuando e orando para saber quem é o que o Senhor vai colocar ao seu lado? Então é muito importante você colocar em prática. Os discípulos do Senhor colocavam essa prática para escolher as pessoas. Eles não faziam porque achavam, mas eles jejuavam e oravam. Eles se permitiam estar mais sensível à voz de Deus, porque quando a gente está jejuando e orando, a gente lembra que a gente é totalmente dependente dele. E às vezes a gente se pega muito querendo fazer pela força do nosso braço e a gente precisa do Senhor. No Antigo Testamento, o profeta Joel declarou: proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. É um exemplo de jejum público, convocado pelo líder inspirado. Por exemplo, quando Carla passa um jejum aqui, Carla e Érica, não é um jejum que elas acham que vai ser legal para intercessão, mas elas jejuam e elas oram, elas têm um direcionamento do Senhor, elas escutam a voz de Deus e aqueles comandos vêm de um líder espiritual. Então pode ser um jejum coletivo também. E é importante que a gente esteja, do Ministério da Intercessão, conectados com esse jejum. Que a gente escute, né, a voz do Senhor, do que Ele está soprando para o nosso ministério e para a nossa igreja, amém? Então a escolha do jejum sempre é se aproximar mais de Deus. Não importa se ele é individual ou se ele é coletivo, né? Podemos jejuar quando somos direcionados pelo Senhor. Ou com vontade própria mesmo. Por exemplo, poxa, preciso estar mais conectado, no meu devocional tá ruim, vou lá e vou fazer um jejum. Existe um jejum, né, falando sobre os tipos de jejum, que ele pode ser total. Por exemplo, você fica sem alimento, né? Esse jejum, ele requer um pouco mais, né, de prática. Então, se você nunca jejuou, ficar completamente sem
sem água, por exemplo, pode ser um pouco mais difícil. Mas se você já passou por jejum e durante o seu jejum bebia líquido, aos poucos você vai conseguindo fazer o jejum total e mais prolongado. Isso vai depender do quanto você vem praticando, né? Então, lá no Antigo Testamento, né, vou ler aqui com vocês, Jonas 3:7. No Antigo Testamento, requisita um jejum total ao povo dos judeus. O rei de Nínive, no livro de Jonas, mas o mesmo decreto. Ninguém, nem mesmo os animais, duas ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhe dê pastos, nem deixe beber água. Então é um exemplo de jejum, né, que a gente vê lá no Antigo Testamento, que todo mundo ficou sem até a água, por exemplo. Realmente um jejum total. No Novo Testamento, Paulo fez 3 dias de jejum absoluto. Você pode encontrar lá em Atos 9:9. Então, assim, é um jejum total, realmente. Você fica sem comer alimentos e nem beber líquido. Para isso, você precisa ter uma prática, né? Já ter começado, tem muitas pessoas que fazem. E é importante você se desafiar, né? No costume, pra gente encontrar, né, sobre os jejuns absolutos, a maioria vem lá em 3 dias, né? O corpo humano necessita de água para sobreviver. Então, para isso, você precisa ter umas condições físicas boas, né? Para que você consiga aí sair bem do seu jejum. E existe o jejum normal, que é um jejum que a gente fica sem alimento e bebe água durante esse propósito, né? E é muito importante a gente iniciar. Se você não consegue ainda ficar longos tempos, pelo menos tenta pela manhã, fica sem o café da manhã e só almoça. Com o tempo você vai conseguir, com certeza. E existe o jejum que eu posso chamar de jejum parcial, que é aquele que você escolhe um alimento específico. Por exemplo, a gente já fez na intercessão de sem pão, ou sem doce, ou sem líquido. Então, assim, esse jejum parcial geralmente são os que as pessoas fazem, né? Ficar sem comer um alimento específico. Por exemplo, o jejum de Daniel, que é muito conhecido, que ele ficou sem comer alguns alimentos específicos, que a gente se encontra lá na passagem bíblica, Daniel 10:2-3. Vou ler com vocês. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até passar as 3 semanas. Esse propósito de Daniel como jejum era espiritual. Daniel era um homem que vivia uma vida de disciplina. Logo no primeiro capítulo de Daniel, ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. Sua escolha era baseada nos valores espirituais. No capítulo 10, ele menciona acima, o profeta uma escolha de se abster no fim desse propósito. Um anjo de Deus falou com Daniel, disposto o coração de compreender e humilhar na presença de Deus. Uma aprovação, o Senhor aprovou o seu ato, né? Daniel, ele escolheu se abster de alguns alimentos e a Bíblia relata que ele ficou ainda mais forte do que as outras pessoas que comiam um alimento normal, porque ele estava se preparando, ele estava ali com o Senhor. Se você deseja crescer mais nessa área, existem vários livros, existem vários vídeos. O próprio Luciano Subirá, que é uma pessoa que nos inspira muito para fazer esses vídeos, ele mostra, tem vários livros e ensinamentos sobre o jejum. E que você possa viver essa prática naquilo que o Senhor entregou para você. E sobre os jejuns, a Bíblia não relata, regras da duração do jejum. Cada um é livre para escolher o quanto jejuar. Então é importante que você escolha, que você se sinta inspirado, motivado para jejuar, para viver essa prática. E se você tem um testemunho sobre jejum, algo que Deus vem fazendo, algo que você não conseguia e agora consegue, que deseja compartilhar o seu testemunho, você pode deixar aqui embaixo um tipo de jejum que o Senhor lhe chamou, um tipo de jejum que você fez e teve uma causa respondida, ou que você conseguiu escutar a voz de Deus. Coloca aqui nos comentários do grupo do WhatsApp, porque a gente vai ler e vai ser muito edificado com o seu testemunho. Eu espero que, independentemente do jejum que você escolher, seja total, seja parcial, ou seja de um alimento específico, que você possa praticar na sua vida, na sua vida caminhada cristã, o jejum. Lembrando que é jejum e oração, porque se a gente só ficar jejuando, será regime, Então, é importante a gente escutar a voz de Deus, é importante a gente jejuar, colocar em prática. O próprio Senhor mostrou para os discípulos que é importante jejuar, como ele falou, existem alguns tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Então, se você tem alguma trava espiritual, se você ainda deseja crescer, se você
deseja crescer a sua célula. Por exemplo, eu vou deixar um desafio para os líderes de células que estiver escutando esse vídeo. Qual foi a última vez que você passou um jejum para sua célula? Ou qual foi a última vez que você jejuou para escutar a voz de Deus e escolher o seu auxiliar? Por muitas vezes, a sua célula está destravada porque você não está jejuando. Então, desafio não apenas para o líder de célula, mas para todo discípulo de Cristo que escutar esse vídeo, que você reflita, né? Esses vídeos que a gente envia aqui para vocês é uma reflexão, é um start para você estudar mais e procurar e pesquisar. E se tiver dúvida, pode perguntar, mas seja um jejum total, parcial ou de alimentos específicos. Lembre-se que o jejum, ele não muda Deus, mas ele muda o seu coração para escutar a Deus. Que você possa jejuar, que você possa colocar em prática o jejum, a oração e continuar crescendo e avançando na sua caminhada com Jesus. Espero que esse vídeo possa fazer sentido para sua vida e você consiga colocar em prática todos os vídeos, né? Um vídeo só, ele não vai ser o suficiente, mas você precisa escutar todas as séries, anotar todas as coisas e cada chave entregue nos vídeos você vai crescendo cada vez mais. Se você tá aqui nesse grupo de intercessão é porque você deseja crescer, é porque você deseja avançar e eu espero que ele possa ter te ajudado de alguma forma.